Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa uma história surpreendente e, olha, bem mais complexa do que parece, sobre uma ideia que todo mundo acha que conhece, o Parque Nacional. Vamos juntos desvendar isso? Para a gente começar a entender o tamanho do desafio, pense nisso. Nos últimos 50 anos, a população humana mais do que dobrou. É um crescimento de mais de 100%. E o que aconteceu com a vida selvagem nesse mesmo tempo? Bom, aí a história é outra. Uma queda, e que queda, de quase 70%. É um número que choca, né? Então, a gente tem esse cenário, esse desequilíbrio gigante. E aí fica a pergunta, uma pergunta que é crucial. Como é que a gente faz para proteger o que ainda sobrou? Olha, por mais de um século, a resposta que o mundo deu para essa pergunta foi uma ideia. Uma invenção lá do século XIX que nasceu nos Estados Unidos, o Parque Nacional. E para entender essa ideia, a gente precisa voltar no tempo. A mentalidade da época era essa aqui, como diz a citação. A natureza não era só natureza. Era vista como uma catedral, sabe? Um lugar sagrado, quase divino para se reconectar. E o conceito por trás disso, nossa, era revolucionário para a época. A ideia era que esses lugares incríveis, essa herança natural, não podiam ser privilégio de uma elite. Tinham que ser um bem público, acessível a qualquer cidadão, um pilar da democracia. Só que essa é a história bonita, a história que a gente costuma ouvir. A realidade, como quase sempre, é bem mais complicada. Tem um lado oculto aí. Vamos pegar Yellowstone, o primeiro de todos. A gente pensa, que gesto nobre, preservar o paraíso. Mas a verdade foi também uma baita oportunidade de negócio. Tinha uma companhia ferroviária, a Northern Pacific, fazendo um lobby pesado para criar o parque e, claro, garantir o monopólio do turismo que viria com ele. E essa ideia fundadora de que o ser humano deveria ser apenas um visitante, sem permanecer, bom, essa filosofia teve um lado bem sombrio. Para criar essa democracia natural, essa natureza selvagem, uma outra coisa aconteceu. Comunidades indígenas inteiras foram expulsas à força. Eram as terras ancestrais delas. Naquela visão do século XIX, eles não eram cidadãos, eram parte da natureza a ser gerenciada. É um paradoxo enorme, né? Um ideal democrático que nasce da exclusão. E a forma como esses parques eram gerenciados no início era uma loucura, se a gente pensar hoje. Não tinha ciência nenhuma por trás. Predadores como lobos eram caçados até quase a extinção. Ursos eram alimentados em lixões para virar atração turística, com arquibancada e tudo. Incêndios naturais, que hoje a gente sabe que são importantes, eram apagados a todo custo. Era como tratar um ecossistema super complexo, como se fosse um jardim de cenário. Mas aí, o tempo passou e a ciência começou a mostrar que essa ideia de tratar os parques como ilhas, sabe, como pedacinhos de natureza isolados do resto do mundo, simplesmente não funciona. Os cientistas perceberam uma coisa óbvia, mas que mudou tudo. A natureza não respeita as fronteiras que a gente desenha no mapa. E a partir daí, surge um conceito novo e poderoso. A ideia de que tudo é um sistema. Um todo que é muito maior do que só a soma das suas partes. E essa é a grande virada de chave. A gente sai daquela visão antiga de ilhas de conservação para uma visão muito mais conectada. A nova visão é a de uma paisagem inteira interligada, onde os parques são apenas pontos importantes de uma rede muito, muito maior. E essa mudança de pensamento não foi só lá nos Estados Unidos, não. Aconteceu no mundo todo. Aqui no Brasil, a gente também teve uma longa jornada. Olha só essa linha do tempo. Tudo começa lá atrás, em 1861, com o reflorestamento da Tijuca. Aí, em 37, a gente cria nosso primeiro Parque Nacional, Itatiaia, bem inspirado no modelo americano. Décadas depois, em 79, vem a primeira proposta de um sistema. E, finalmente, em 2000, isso vira lei com o SNUC, o nosso Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Ok, então a gente evoluiu, criamos sistemas, mas hoje o desafio mudou de novo. Não adianta só criar os parques. A grande questão agora é como a gente governa essa rede toda que é super complexa. E isso traz umas perguntas bem difíceis. Por exemplo, quem deveria estar no controle? O governo? Empresas privadas? As comunidades locais? É um debate que, na verdade, nunca acabou. Outra coisa, o que pode e o que não pode fazer dentro dessas áreas. É só para conservação intocada? Pode ter turismo? E o uso sustentável dos recursos pelas comunidades. Encontrar esse equilíbrio é o centro do conflito. E a pergunta mais fundamental de todas: por que esses lugares precisam existir? É só pela beleza? É para proteger a biodiversidade? É para garantir um futuro para as próximas gerações? O propósito de tudo isso está sempre em discussão. Para tentar responder a tudo isso,
a gente precisa entender um conceito-chave: governança. E governança não é só governo, não. É sobre todo o processo de decisão. Quem decide, como se decide e, principalmente, para quem essas decisões valem. E aqui a gente vê mais uma evolução. Aquele modelo antigo, que a gente chama de monocêntrico, é o famoso de cima para baixo. O Estado decide tudo sozinho. O que está ganhando força agora é um modelo policêntrico, que é o oposto. O poder é compartilhado, é colaborativo, com vários centros de autoridade cooperando. E para esse modelo policêntrico funcionar, ele se baseia em alguns princípios bem importantes. Por exemplo, ter limites claros, garantir a participação de quem usa a área na criação das regras. E olha que interessante, o monitoramento é compartilhado, a própria comunidade ajuda a fiscalizar. A ideia é criar uma rede de verdade, onde governo, cientistas, comunidades, ONGs, todo mundo divide o poder e também a responsabilidade. Então, o que a gente tira de toda essa história? Primeiro é que aquela ideia de natureza intocada é muitas vezes um mito, uma construção. Segundo, que conservar de verdade é muito mais do que só desenhar uma linha no mato. É preciso pensar na ecologia como um todo. E talvez o mais importante, governar tudo isso não funciona no manda quem pode. Precisa ser uma rede colaborativa. E essa jornada toda nos deixa com uma pergunta para pensar. Se a gente entende que a conservação é essa rede, essa responsabilidade compartilhada, qual é o papel que cada um de nós ocupa nessa rede?